noite, gente. Muito obrigada. Chegamos hoje ao último dia do Seminário Transfeminismos aqui no Rio. É uma grande vitória. Para mim é um sentimento, né, de muita alegria, de esperança, de tristeza também. Foram dias muito bonitos. Tenho certeza que foi de crescimento para todo mundo aqui, todo mundo mesmo, né, para nós todos. Eu entendo o seminário como um processo histórico, né, até por ser psicóloga social do trabalho e uma pessoa que se interessa muito com essas questões da vida, de como a vida se desenvolve. Vocês tiveram a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho da nossa história, né, das pessoas trans e como a gente chega a isso que a gente chama hoje de transfeminismo, ou de transfeminismos, né, que é um produto de uma caminhada que eu costumo dizer que ela é milenar, né? Ela vai começar lá quando os latinos vão inventar o termo trans, e quando inventam o termo trans, inventam também o termo cis, né, que é o contrário de trans. Trans é além de, cis é deste lado. E aí, depois, no século XVII, os italianos vão criar o termo travesti, que na verdade eles falavam transvestire, que era a ideia de quem usava roupa em excesso, né? É bom ser da área da moda, a gente descobre essas coisas. Então, travesti na época era quem usava roupa em exagero, tipo se eu colocasse um monte de coisa aqui agora. E aí os franceses pegaram o termo, né? Por isso que eu costumo dizer que travesti vem de trans, né? Que era transvestire. Aí os franceses pegaram um termo para se referir a homens que se vestiam de mulheres. E daí começa o sentido pejorativo, né, que as travestis ressignificaram, transformaram ao longo dos séculos, tá? A história das travestis é bem antiga, como a gente entende aqui na América Latina, e a gente vai reconstruindo, transformando essas ideias, né? Ontem a Marlene reportou um pouquinho disso, tinha falado, né, também um pouquinho no primeiro dia, como é que era a experiência, por exemplo, né, da Chica Manicongo, que a gente tem a Tertu aqui, que é do coletivo Chica Manicongo, Bianca, outras colegas que estão participando, pensando como a representatividade trans ela foi colocada ao longo do tempo, que na verdade a gente não era representada, né? E a gente era muito, e ainda é muito visível, né? Nosso problema não é visibilidade, o problema é que tipo de visibilidade a gente tem. E o desafio de ter algo além de visibilidade, que nossos palestrantes de hoje vão trabalhar, né? Que é não apenas termos o assunto, mas também aquelas que contam sua própria história, que vivem essa história. Hoje a gente vai falar mais no campo das artes, né? A gente tem a honra de contar com a nossa mediadora, a Tertuliana, né? É minha filhinha amada, não saiu de mim, mas saiu do meu coração. Amo, aqui tem muita gente amada, viu? Nós somos uma comunidade que, como qualquer grupo, a gente também tem alguns conflitos, algumas questões, como qualquer família. A gente se ama muito e é muito axé. A gente está de branco até porque hoje é dia de Oxalá, né? Sexta-feira é dia de branco. Então, é com muita felicidade, né? Que a gente tem a Tertu, tem o Caio Jade, que também é ator, está convidado, nossa representação de fora do Rio, né? E nossa mana, Dandara, que acabou de chegar aqui do Rio, né? Para reforçar esse debate, tá? Deixa eu dar alguns recados para vocês, antes de passar aqui para a Vivi. A gente está passando um folheto, dia 10 de abril, lá no meu campus, no IFRJ, Campus Belfor Roxo. O núcleo que eu coordeno, que é o núcleo de diversidade, a gente chama de N-Divas. O N-Divas Marielle Franco, a gente nomeou agora em homenagem a Marielle. Marielle, presente! Presente! Agora? E sempre! E a gente vai ter o debate dia 10 de abril, terça-feira, a partir das 6 da tarde, lá no campus, Baixada Fluminense. É importante levar esses debates. A gente vai estar com a presença da professora Fernanda Felisberto, da área de literatura, da Rural, da UFRJ, e que é editora de uma editora de livros negros, tá, de literatura afro-brasileira, e a Ana Carvalho Diamante, que é uma escritora de Belfor Roxo, tá? Então a ideia é a gente discutir literatura feminista com um foco muito bom nas mulheres negras. Se não puderem ir, por favor divulguem, porque é o tipo de temática que por vários estereótipos se coloca que não seria o tipo de debate que se espera fazer na Baixada.
quando no começo do semestre, do primeiro semestre de 2017, eu ofereci a disciplina Feministas nas Trincheiras da Resistência, eu ofereci como curso de extensão lá no Instituto, em Belford Roxo. E eu me lembro até hoje, eu uso como exemplo, né, que tive colegas que são feministas, né, que atuam aqui no município do Rio, que disseram, para que vai ter um curso de feminismo na Baixada? Faz aqui, que as pessoas vêm aqui no município do Rio. Eu falei, não, tem que ter lá. Né? Porque por que só aqui pode produzir e reproduzir conhecimento? E por que a gente reproduz essa lógica? Né? Por que a gente também não pode fazer lá na Baixada? Então esse é o desafio. Né? Quem puder, por favor, divulga. Tá? E quem tiver interesse, também como ontem, a gente está passando uma lista para certificação. Tá? Aí, por favor, coloca o nome legível, o RG e o e-mail, que é o principal e-mail, né? Para a gente poder mandar certificado de extensão, de curso de 10 horas de extensão, tá? Correspondente ao seminário. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite. Vou ser bastante breve, o que já falou me contempla muito, assim. Estou muito feliz também de promover esse seminário, né? Fazer parte, ser uma peça que colabora para que a gente esteja aqui se encontrando hoje. Agradecer, né, a Provisória Permanente Produções, o Val, né, a Melé, o coletivo Melé também, nos apoiando no audiovisual, na cobertura, a cobertura ao vivo também. E é isso, eu acho que a gente debater os transfeminismos tem sido a gente também trazer a complexidade das pautas em torno de identidades de gênero. Isso para mim é uma questão muito relevante, né? Porque a gente estava até conversando esse dia de como simplificam e exotificam, né, o que somos enquanto comunidades, o que somos enquanto demandas políticas, o que somos enquanto demandas existenciais, inclusive. Eu acho que despatologizar, né, para retomar o que a gente estava conversando ontem, né, é a gente conseguir analisar nossas vidas, nossas trajetórias nessa complexidade e a gente poder, a partir daí, estabelecer alianças, redes, construir formas de apoio, em especial para essa comunidade, né, junto a essa comunidade que é tão precarizada e violentada. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer, principalmente, e é isso, agradecer mais uma vez a vocês. Como, né, Helder e eu, que estávamos até conversando também, né, não esgotamos de forma alguma os debates nem nos 3 seminários que já fizemos. São muitas outras questões que a gente tem que trazer, né? Por exemplo, o debate de transmasculinidade se relacionando aí com esse debate de identidades e identidades de gênero, sexualidade, enfim, uma miríade de questões que são tão urgentes quanto as que a gente trouxe aqui. Eu convido vocês a, de alguma forma, se envolverem, estudarem mais, refletirem como isso tem a ver não só com as comunidades trans e travestis, mas também com as formas como todas nós existimos em sociedade, nesses territórios que habitamos, quem não habita eles, quem não pode habitar eles, e assim por diante. Lembrei do... Não é merchan de novo, tá? É um carinho. Gente, eu vou sortear hoje um outro livro que é de minha autoria pela Metanoia, que eu falei para vocês, o Homofobia, Identificar e Prevenir. Quem tiver interesse nos livros da Metanoia pode acessar o site da editora, da Metanoia Editora, na internet. Na loja virtual tem vários livros, inclusive o Transfeminismo, Homofobia. A gente vai sortear pelo número do seu bilhete, tá? A gente vai fazer um sorteio no final. Esqueci do principal. Por favor, Tertu, vem aqui, amor, para coordenar a mesa. Aplausos para a nossa Oi, gente, boa noite. Primeiro, obrigada pela presença de todo mundo aqui. Já que a Jaque falou um pouco sobre o livro dela, eu queria dizer que hoje eu também estou aqui enquanto tertuliano, mas também estou fazendo uma homenagem
a Juan e a Bianca Caluco, que fazem parte do coletivo Chica Manicongo. Foram eles que fizeram esse look aqui. E se vocês quiserem... Se vocês quiserem, enfim, contratar elas para fazer looks de apresentações com a equipe, com pessoas LGBTs, travestis, enfim. É só entrar em contato com o coletivo Chica Manicongo. E estamos também com os nossos cordéis, né? Que são os nossos trabalhos com literatura de cordel, enfim, escrita por pessoas trans, que a gente vende eventualmente. Então era isso que eu tinha para falar. E eu gostaria de convidar aqui a atriz Dandara Vital, e também gostaria de convidar o ator, performer, artista visual Caio Jade. Então é isso. Vamos se sentar, galera. Vai começar o sururu. Vou começar então pelo Caio Jade. Apresentar um pouco ele. É homem trans. Integra o coletivo T e o coletivo Monarte. Depois eu queria que você falasse um pouco sobre os coletivos. Assim, eu tive o privilégio de conhecer um pouco afetivamente até essas duas pessoas que estão aqui na mesa. Eu conheci o Caio em um evento de pós-pornô que foi realizado na Unirio, né, no ano de 2016. E ele fez uma performance junto com a Ellen Maria, enfim, em que eles estavam... Era interativo, interagia com todo mundo e eles, enfim, ficavam utilizando frutas, né? Mamão e banana e interagindo com o público, assim, pra mim foi muito forte, foi uma discussão muito potente sobre pós-pornografia. Então, assim, eu sei que existe uma demanda muito forte por a gente discutir determinados temas, mas eu queria abrir te fazendo essa pergunta, um pouco sobre os coletivos de arte que você integra, se apresentar, e também sobre essa questão do seu trabalho no ramo das artes visuais, da pós-pornografia, como essa representatividade trans, além de lutar por ela no teatro, né, a gente pode lutar ela de outras formas, que é o que eu vejo, enfim, você fazer. Eu estava pensando em você falar depois da apresentação, aí teria tempo de continuar 15 a 20 minutos. Dá pra ouvir? Tá de boa? Ai, gente, boa noite, boa tarde, eu não sei que horas são direito, mas... eu tô muito feliz, muito feliz de estar aqui no meio das pessoas que me inspiram pra caramba pra estar vivo e trabalhando e procurando outros meios aí de fazer mundo nesse mundo que não serve mais pra nada porque nunca serviu, né? Essa civilização, ela tem toda uma estrutura genocida, excludente, silenciadora, que apaga a vida de muitas e muitas pessoas e privilegia a vida de poucas pessoas, né? Brancas, masculinas, cisgêneras, etc. E europeias, né? É de lá que vem tudo. Eu faço parte do Monarte, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans, que surgiu no começo desse ano, bem no comecinho, quando a gente começou a movimentar em algumas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a questão da representatividade trans nas artes e num aspecto mais geral da empregabilidade trans, né, como um problema aí na sociedade. As pessoas trans, elas são compulsoriamente colocadas em lugares marginalizados de trabalho e a gente vem reivindicar a nossa presença nos espaços, né, nos espaços para além da margem.
Eu mexo muito com performance, o teatro para mim é algo que eu acompanhei muito, que eu assisti muito, que eu debati muito com amigos, mas fazer teatro é algo que ainda não aconteceu muito, só um pouquinho. Eu estou esperando a Renata Carvalho conseguir aí colocar essa minha corpa para atuar. E o Coletivo T, que é o coletivo fundado pela atriz Renata Carvalho, atriz travesti, que faz a peça Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Ela montou o Coletivo T e ele agora está num período de descanso, vamos dizer assim. E a gente está focando mais no Monarte, porque depois que começaram as discussões em cima da peça do Luiz Lobianco e da equipe dele, chamada Gisberta, no começo desse ano, a gente tem falado muito mais pelo Monarte, tem feito muito mais coisas através do Monarte, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans, sempre bom repetir. E a gente vai falar muito sobre esse bafo hoje, com certeza, né? Até porque foi anteontem que colou tudo. Toda uma questão. Dia 28. Foi 23, né? Não foi 28. Dia 23 aconteceu a apresentação da peça do Lobianco aqui no Rio, no Teatro Rival, e aconteceu todo um silenciamento que já vem acontecendo desde o começo do ano, nas nossas tentativas de sentar com o Lobianco, com a equipe dele, para falar sobre representatividade trans e empregabilidade trans, né, nas artes e fora das artes, e falar sobre transfake não só como uma prática que atores cisgêneros perpetuam ao se apropriar das vivências, das histórias, das mortes e das vidas das pessoas trans e travestis e interpretar essas histórias, mas o transfake também é a nossa, né, a tirada dos nossos corpos, dos empregos não só na frente, né, das câmeras ou dos holofotes, mas também atrás, em outras funções, dentro das artes, iluminação, cenografia, figurino, etc, etc, etc. E em outros empregos, tipo, sei lá, balconista, atendente, gerente, psicóloga, professora, etc, etc, advogada. As pessoas trans, elas não podem ocupar esses espaços, né? Estruturalmente, esses espaços não foram construídos para elas, né? Os espaços construídos para as pessoas trans foram ou da prostituição, ou no caso das travestis, né? Das meninas trans, e no caso das pessoas trans masculinas como eu, são trabalhos subalternizados e meio apagados, por exemplo, trabalhar com telemarketing ou então com faxina, que é o caso de alguns meninos, eu também já passei por isso, ou então carregar peso, tem muito uma coisa de trabalhar em estoque de, sei lá, lojas, então, eu vejo muitos garotos trabalhando com isso, assim. Pós-pornô, eu nunca consigo falar muito sobre pós-pornô, né? Acho bonito você chamar isso. E não falo muito sobre também meu trabalho com fanzine, que existe desde 2015, mas eu não consigo levar muito pra frente por toda uma questão material mesmo, de não conseguir imprimir as minhas zines, assim, eu preciso... que é sempre esse nosso problema econômico, estrutural, de eu não consigo imprimir as minhas fanzines para revender as minhas fanzines. Mas eu mexo com fanzine e os fanzines surgem pra mim junto com a performance, quase junto com a performance surge um pouquinho antes, e que vem com a minha transição de vida. Alguém precisa controlar meu tempo, tá? Porque eu fico falando. E a transição de vida e o fanzine e a performance caminham todos juntos, assim, e funcionam como uma tentativa de eu começar a poder me colocar no mundo. Os últimos fanzines que eu fiz são com um corpo, um pouquinho antes desse corpo que vocês estão vendo aqui agora, e fala muito sobre esse primeiro reconhecimento da minha identidade como uma identidade, né, no cotidiano, no dia a dia, de um aparente, né, homem, cisgênero, branco, e aí, por existência mesmo, eu sou branco. E isso é uma marcação racial que precisa ser feita, né, a branquitude precisa se marcar enquanto branquitude, e ela nunca se marcou enquanto branquitude porque ela sempre se colocou como universal, né.
universal e necessária, e por isso transparente. Ela passa pelos espaços e ela não se marca, o que ela faz é hipermarcar os outros corpos, né? Os corpos não brancos, os corpos não cis, os corpos não magros, etc, etc. Atualmente eu tenho essa aparência de homem cisgênero heterossexual no meu dia a dia, né? Tem essa leitura, as pessoas olham pra mim e não veem uma pessoa trans, não veem quem eu sou, não veem a minha história, não veem as minhas marcas, outras, né? As minhas feridas, outras. E aí é muito interessante que eu começo a refletir sobre isso no fanzine. Eu começo a refletir sobre a figura do soldado, que é muito importante para mim, por uma questão transcestral, e aí transestralidade é uma palavra que a gente tem falado sobre, que acho que é importante se pensar, né? De que a gente tem uma história, a gente tem uma ancestralidade, uma transestralidade que foi apagada compulsoriamente, foi destruída, foi exterminada, as nossas histórias, né, foram exterminadas pelo sistema. E por alguma transestralidade eu tenho uma conexão com a figura do soldado, que é uma das figuras mais horrendas, né, que a gente pode imaginar. E aí, atualmente, conversando sobre monstruosidade com amigas trans, eu entendi que o meu monstro talvez seja parecer ser um homem cisgênero e heterossexual e ser branco, né? Passar os dias sendo esse monstro, sendo esse espelho de uma norma que produz ainda moldes da colonialidade que criou lá atrás e que sufoca, encarcera, extermina uma série de vidas existentes no mundo. E o que é interessante para mim é que toda essa crítica vem a partir de eu não me colocar no mundo como uma pessoa cisgênero. Eu não sou cis, apesar de parecer ser cis, apesar de hormônios me darem uma aparência de homem cisgênero. E do meu comportamento também está ligado a uma leitura de heterossexualidade, né? Como se eu fosse um heterossexual nessa lógica da norma, nessa lógica que cola identidade de gênero e sexualidade, né? Se você tem pênis, você é homem e você gosta de mulher. Se você tem vagina, você é mulher e você gosta de homem. Existe toda uma estrutura lógica, branca, europeia e masculina, né? Porque isso vem da masculinidade, é a masculinidade que cria isso, que reproduz e perpetua com muito afinco. E eu me coloco nesse lugar pensando através da performance, através dos fanzines, como eu posso expor esses segredos da heterocisnormatividade branca, como eu posso colocar isso no mundo, como eu posso falar sobre o fato de homens cis hétero praticarem todos os dias banheirão, né? Tipo, irem aos banheiros públicos e transarem de várias formas possíveis, assim, uns com os outros, e ninguém fala sobre isso, porque tudo isso é visto como uma prática de viado, mas na verdade quem fabrica esse xingamento, né, é quem está lá no banheirão fazendo no banheirão também, e escondendo isso. Isso me ajuda a pensar o banheirão, estudar o banheirão, me ajuda a entender um pouco de por que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans e travesti, e é o país que mais assassina, né, corpos transvestigêneros, corpos de pessoas trans, travestis, não binárias, etc. E acho que é um pouco isso, e representatividade trans, que é o ponto, né, que a gente está aqui para falar, é a presença dos nossos corpos nos espaços que não foram construídos para a gente. No nosso caso, são os espaços das artes, é a gente levantar e dizer porque no mês da visibilidade trans, sendo que a gente está, janeiro, né, sendo que a gente está no momento em que existe toda uma moda, né, uma onda de moda do tema trans. Por que no mês de janeiro, né, o mês da visibilidade trans, nenhuma das pessoas que estavam falando sobre representatividade trans estavam empregadas? Praticamente nenhuma delas, né? Enquanto o Lobianco estava lá ganhando, né, enquanto outras pessoas estavam lá ganhando, a cisgeneridade estava lá ganhando, a cisgeneridade branca estava ganhando dinheiro em cima da temática trans, porque nós que somos pessoas trans, a gente não está ganhando dinheiro. Eu não fiz R$1 em
em janeiro e eu trabalho só com arte desde abril de 2017. Uma conquista mesmo, porque eu sou Vina, eu juntei dinheiro por muito tempo e aí eu falei, eu vou me jogar no que me interessa, que é a arte. Então se eu tiver pepino, se eu não conseguir dinheiro, eu tiro dessa minha poupança. Eu gerei minha vida desse jeito para conseguir fazer o que eu vim para fazer, porque é uma coisa de vocação, trabalhar com arte é uma questão de vocação para mim. E eu só fiz R$150 no mês de janeiro, que foi naquela mesa com Renata e o Wallace Roy na Casa 1, graças ao convite do Irã, porque é isso. Lá em São Paulo, que a gente vai. Mais bem pago. Exatamente. Ganhando 150. Aqué. Finíssima. E aí a nossa discussão é um pouco essa, sobre essas ausências nos espaços, né? Os nossos corpos estão ausentes e a gente precisa que eles estejam presentes. A gente não está fazendo um embate pessoal com qualquer tipo de autor, etc. A gente está levantando questões estruturais, né? O tempo todo a gente precisa trazer isso de novo, mas o problema é que ninguém está ouvindo o que a gente está falando, ninguém tem interesse em ouvir o que a gente fala. Né? Porque as nossas vozes, historicamente e estruturalmente, são silenciadas. E elas continuam sendo silenciadas. Fica aquele lance, né? A colonização ela não acabou, não existe pós-colonial. Né? A colonização se perpetua, ela se Nossa, agora eles vão para a igreja ficar adestrado. Se ligou? Agora eles vão para a igreja ficar adestradinho. E é isso. Acho que Porque o universal é o reino das bichas. O Vale das Travestis. É o traviarcado, né? A Renata fala muito sobre esse novo momento que a gente vai viver. A gente precisa falar sobre o traviarcado. Sobre Renata Carvalho, que é a atriz que faz o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Que tem coordenado, né, o Monarte e o Coletivo T, do qual eu faço parte, e a Lua também faz parte, que está aqui. Tamo aí, mais ou menos. É isso. Obrigada, Caio. A gente terminou agora com o Caio, mas a gente ainda vai abrir para perguntas, depois da fala da Dandara Vital. Vou apresentar um pouco a Dandara. Ela integra também o Monarte, né? A primeira vez que eu conheci Dandara artisticamente foi se apresentando junto com o coletivo Prática de Montação, uma peça Prática de Montação. E depois me emocionei muito assistindo mais de 4 vezes a peça Dandara através do espelho, que junto com Bird são as duas peças que eu mais assisti na minha vida. Eu tenho orgulho assim de tipo, as duas peças que eu mais vi na minha vida são feitas por um homem trans e por uma travesti, assim, protagonizados. E isso, pra mim, é ter uma representatividade trans que ela é também afetiva, que ela também é memória afetiva. Porque a gente vai construindo e se construindo a partir muitas vezes de referenciais, né? Então, além da questão da empregabilidade, que tem sido super levantada pelo movimento de vocês, eu acho que vocês têm construído também uma questão de responsabilidade afetiva com essas gerações que estão vindo aí, que estão podendo ter contato com o trabalho de vocês. Eu acho muita responsabilidade, assim. E por último eu vi a peça Diva da Sarjeta, né? É uma peça mais curta. E, enfim, Dandara também atua, né, na SEDES Rio e está sempre muito forte na militância. Desde que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, ela sempre bateu o pontinho ali nos movimentos sociais e tenho muito a aprender e aprendo sempre muito com ela. Queria que você falasse um pouquinho aqui, Dandara, sobre essa questão da representatividade trans e também sobre, enfim, um pouco da sua história aí que você vem construindo dentro da arte, dentro da sua militância. Boa noite, gente. Primeiro eu queria dizer que eu tô nervosa, porque apesar de eu ser atriz, eu fico nervosa com o microfone. O microfone é uma coisa que super me intimida. Eu também tô nervosa porque esse é um assunto que está muito acalorado, né, digamos assim.
e que acende muito adrenalina dentro da gente. Eu queria agradecer a galera do transfeminismo por trazer essa pauta, porque a gente está sendo silenciado para falar sobre representatividade trans. E ter essa oportunidade de estar falando aqui hoje é uma coisa incrível, então eu gostaria muito de agradecer a vocês. E também agradecer a presença das minhas manas belicosas de luta, Lua, Sophie, Maria Eduarda, Bianca Caluto. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre representatividade, né? O assunto representatividade voltou muito em alta quando teve a questão da Yasmin no programa da Fátima Bernardes, né? Quando ela falou a questão do cabelo, pela dificuldade. E porque o movimento trans também está trazendo em pauta a questão da representatividade trans, mas não com tanta repercussão quando foi passado lá no programa da Fátima Bernardes. Só que hoje, se vocês forem pesquisar sobre representatividade trans, vocês vão ler assim, ó. Ator gay que vive mulher trans é atacado por transexuais. Olha só. Ator sofre ataques de transexuais durante peça. Chamaram o público de criminoso. Luiz Lobianco sofre ataque de grupo trans. Isso é fascismo. Então, apesar de a gente estar tentando trazer em pauta a questão da representatividade trans, infelizmente, quem está falando de representatividade trans é um ator cis, que além de silenciar os nossos corpos dentro do teatro, também está levando para um lugar completamente diferente do que realmente é nosso objetivo, a nossa missão. Então hoje eu queria assim, meio que fazer a professorinha, eu queria explicar a questão da representatividade trans até para que as pessoas possam entender. E eu queria dizer que o Luiz Lobianco não é nada pessoal com ele, mas é impossível hoje a gente estar conversando aqui e não citar o nome dele por tudo que está acontecendo. Só que ele diz que ele é um militante LGBT e ele faz isso pela causa trans. Então eu queria aproveitar e dizer para ele que se ele realmente é um militante LGBT, para que ele pare de fazer essas coisas, porque ele está usando de coisas que não é verdade para falar sobre a representatividade trans. E quando a gente fala de representatividade trans, a gente fala de existir. Além de empregabilidade, a gente está falando também de existir. Visto que 90% das travestis e das mulheres trans estão na prostituição, e por conta do índice de assassinato de pessoas trans no Brasil. Então acho que se ele realmente existe esse militante dentro dele, porque eu sou militante, mas nós nunca estivemos juntos, eu acho que ele tem que resgatar isso por uma questão já de responsabilidade. Porque se vocês forem lá no Facebook dele, ou no comentário de todas as matérias que a assessoria de imprensa dele vem lançando, vocês vão ver que os comentários são extremamente de ódio, de agressividade. Então ele precisa muito buscar esse militante dentro dele, porque já virou uma falta de responsabilidade. A representatividade trans, apesar de estar sendo levado para essa coisa, ele está levando por algo pontual contra ele, ou se de repente algum outro ator que a gente for fazer algum tipo de protesto, provavelmente vai levar também. Eu não preciso nem dizer que é o Silvério Pereira, porque ele também anda defendendo o Luiz Lobianco por aí, a equipe dele defende. Na verdade, os mais cruéis com a gente são as pessoas que praticam o transfake. Isso é muito importante a gente deixar pontuado, porque se vocês verem, diversas matérias que foram escritas foram por amigos dele. Quando a gente vai pesquisar, é pessoa que é do convívio deles, pessoas que participam da produção da peça deles, que puderam, de certa forma, não vivenciar com uma travesti, não ter uma vivência com uma travesti, mas que pôde ver uma história de uma travesti. E isso vem reforçar a importância dos nossos corpos estar lá, porque se a pessoa vendo um ator cis interpretar, a pessoa se encanta, é um ator ótimo, mas acaba não tendo empatia com a causa. Quando os nossos corpos estão presentes, é uma coisa mais forte. E quando a gente cita os transfakes, apesar de eles, vou sempre bater nessa tecla, que eles levam para algo pontual contra eles, a gente está querendo dizer que a partir do momento que eles querem usar as nossas vozes, o nosso corpo, não adianta que isso virar algo político. Não adianta eles acharem que é um entretenimento puro. É algo político e eles vêm recusando o nosso corpo.
Eu queria falar sobre a manifestação que nós fizemos na última sexta-feira na porta do Teatro Rival, que desde BH, a galera, os artistas trans de BH vem tentando conversar com o Luiz Lobianco e a sua equipe sobre a questão da representatividade trans. Inclusive o diretor da peça é uma pessoa que eu conheço, que a gente super tem contato, e é uma pessoa que me ignorou completamente. E quando eles vieram fazer essa questão no Rival, por exemplo, para você ver que o apagamento da cultura da travesti, da pessoa trans, ele é tão grande, porque o Rival é um dos locais mais fortes em relação à cultura. Poderia montar um museu histórico da cultura trans. E durante muito tempo, inclusive quando o show de travestis ele foi proibido por conta da ditadura militar, quem assinou quem veio com um decreto, não sei, alguma coisa assim, para liberar o show de travestis foi Américo Leal, e ele tinha paixão pelo teatro revista, e ele tinha uma ligação muito forte com as travestis. Então, durante muito tempo, o show das travestis que manteve o Teatro Rival aberto. Então, em comemoração dos 84, os outros anos eu não posso dizer porque eu também não era ligado à representatividade trans, mas desse ano de 84 anos, o mês de março foi todo dedicado a essa data especial do aniversário do Teatro Rival, e a representatividade da travesti, da pessoa trans, vem através de Luiz Lobianco, um ator cis que interpreta uma travesti no teatro. Então isso mostra o quanto nossos corpos não são aceitos. Nós somos aceitos enquanto tema, porém não somos aceitos enquanto corpo, né, presente. E isso mostra um apagamento da cultura das travestis e das pessoas trans. Então, por este motivo, houve o ato. A gente tentou diálogo tanto com o Teatro Rival, como com a produção da peça do Lobianco. E sempre fomos ignorados, inclusive pedimos ingresso através do grupo Transrevolução, que é o que administra a Casa NEM, para que a gente pudesse levar algumas pessoas trans e travestis em vulnerabilidade para estarem assistindo a peça. E eles negaram de uma forma super elegante, aquela coisa assim doce de giló, digamos assim. E então, por esse motivo, houve o ato lá na porta. Que o Lobianco ele tá falando por aí que houve violência verbal e violência física. Ele fala que a violência física que ele sofreu foi um cartaz que foi atirado sobre ele, quando na verdade era uma lista de atores, de pessoas trans e travestis envolvidas com arte em geral, que eu estava querendo entregar para ele. Inclusive eu tenho até a foto da lista aos pés dele, entendeu? Como se ele fosse um deus, e a lista aos pés dele. E ele está vendendo por aí que nós fomos extremamente violentos, que nós fomos agressivos, e se a gente for falar de silenciamento, lá, enquanto a gente estava tentando dialogar, a Maria Elis também está aqui comigo, enquanto a gente estava tentando dialogar, ele estava incentivando a plateia a aplaudir mais alto. Botaram uma música que inclusive foi até a música da Maria Bethânia, né, da Gisberta, no intuito de silenciar a gente. Entendeu? Então, é o que a gente estava querendo dizer. A partir do momento que ele quer falar pela gente, a partir da gente que ele quer usar as nossas vivências, ele tem que ao menos dialogar com a gente, coisa que não está acontecendo. Porque nós identificamos vários pontos problemáticos, né? E a gente queria expor para ele esses pontos problemáticos, que ele não quis ouvir. Exatamente. Você vai falar sobre eles? Porque... Sim. A gente vai ter um momento. Sim, gente, daqui a pouco a gente também vai entrar no momento de perguntas, eles vão poder falar mais e todo mundo vai poder perguntar. E é muito chato a gente ter que falar de representatividade trans e ter que falar que a gente está tendo luta com um ator específico, quando na verdade não é. Ainda mais um ator que está usando a história de uma mulher que é ícone das travestis. A sua morte trouxe leis importantíssimas em Portugal e com certeza também teve impacto aqui no Brasil. E ele simplesmente não quer nem ao menos o diálogo com a gente.
E para piorar ainda fica vendendo o fato de ele ter esse privilégio de ter uma assessoria de imprensa, coisa que nós não temos, é um outro tipo de silenciamento. Ele vem vendendo na mídia essas coisas que só pela manchete vocês podem ver. E nós nunca somos procurados, inclusive uma dessas manchetes aqui é do Jornal Extra, onde eu tentei contato com eles para que a gente tivesse direito de resposta e nem obtive resposta. Então, por isso que é importante a gente falar que a representatividade não é pontual contra ninguém. A representatividade trans é porque os nossos corpos precisam estar presentes. Quando a gente fala de representatividade trans, a gente fala de empregabilidade, a gente fala de existência. E é nisso que a gente tem que focar. E não nessas guerras que tá desvirtuando tudo, onde a gente está falando de representatividade, mas na verdade a gente não está falando de nada. Porque por conta do poder de uma pessoa que não está nem aí com a causa. Queria dizer que também é muito importante a gente falar dos grandes centros que contratam, através de edital, ou que contrata, que existe uma limitação muito grande. Se existe um edital, e se uma peça ou um espetáculo que seja for LGBT, eles nunca contratam dois. Por exemplo, assim, a minha peça de Andar Através do Espelho, ela estreou no Sesc de Copacabana, porque na época o gestor de lá ele se interessou e ele quis dar essa oportunidade para que minha peça fosse apresentada lá. As apresentações foram compradas e através desse valor que nós compramos, que nós vendemos, a gente montou a peça e a gente se estruturou em cima disso. Sendo que a partir dali a minha peça ela já participou de diversos editais e ela nunca ganha nada. E os grandes carrascos da minha peça, ou é BR Trans, que é feito pelo Silvério Pereira, e também até o Transarte também, que é o festival do qual também faço parte, que o carrasco dele é o Diversidade, que dá só os corpos brancos, cisgêneros, inclusive até heterossexual. Então é importante a gente também trazer essa crítica aos grandes centros. Os grandes centros precisam refletir, porque, por exemplo, se tiver uma peça que fala sobre índios, eles não botam duas. Então, para, digamos, as minorias, digamos que eles são limitados. Exatamente, é uma cota. E como a questão da travestilidade, da transexualidade é algo que está em pauta, a gente acaba virando fetiche de ator. Os atores têm interesse de fazer, acham lindo fazer, mas em momento algum procuram a gente para a gente conversar ou querem incluir as pessoas trans. Então acho que o ator cis, ele também precisa refletir a arte dele. Porque quando a gente faz todo esse apagamento da travesti, da pessoa trans, a gente de certa forma quer apagar a história de luta do movimento negro, a gente quer apagar a história de luta da mulher. E o que é chato porque a gente vê que a maioria das pessoas não tem empatia pela travesti e pela pessoa trans. Porque a sociedade ela já nos joga para que a gente não chegue nem à margem da sociedade. E quando a gente está nesses momentos, a gente percebe que realmente é isso, entendeu? Então acho que o ator cis tem que passar a refletir sua arte, e os grandes centros também precisam refletir a sua arte. E quando a gente fala de representatividade trans, vamos focar na empregabilidade, vamos focar na inclusão de um público que está sendo assassinado a cada 48 horas, vamos focar na inclusão das pessoas que não têm oportunidade de emprego formal e na existência dessas pessoas. Muito obrigado. Ok, assim, complementando um pouco a fala da Dandara e do Caio, foi utilizado o termo transfake, né? De repente nem todo mundo sabe o que significa. Transfake seria a pessoa cis que interpreta personagens trans, né? A gente também até compara com a questão do blackface, né? Que o movimento negro veio levantando, que era justamente pessoas que se pintavam de negras para poder interpretar personagens negros. E existe essa questão da representatividade trans, ela está diretamente associada a esse ideia de transfake, porque hoje é a palavra que a gente tem utilizado na militância, né? Assim como a palavra cisgênero, quando ela surgiu, né? A Jaqueline Gomes de Jesus tem um texto que se chama A Verdade Cisgênero, que ele está publicado online.
E ele fala que no início as pessoas rejeitam totalmente, né? Ela fala de 3 estágios que a sociedade tem, apontando o Schopenhauer. A primeira é a rejeição, dizer que isso não existe. Cisgênero, né, que é a pessoa que se identifica com o gênero ao qual ela nasceu e foi designada, eles não queriam se identificar como cisgênero, eles diziam, não, eu sou apenas normal, eu não sou cisgênero. E depois, né, desse estágio veio a questão da discussão, e hoje já é uma realidade acadêmica que é utilizada por diversas pessoas. O termo cisgênero, ele já é discutido, já é levantado pela militância, né? E agora nós estamos levantando o termo transfake. Então, assim, eu acho natural que no início seja totalmente rejeitado, que não queiram discutir isso, mas é pensar que esses termos têm surgido porque existe uma questão, existe um problema, né? O termo não era criado pela militância de uma forma para exotificar e julgar os outros, como o termo transexual, que veio da psiquiatria, né? O termo cisgênero não veio da psiquiatria, veio de um movimento social. Então ele aponta justamente a questão da normatividade. Então a gente, com o termo cisgênero, com o termo transfake, a gente está apontando uma normatividade que ela quer se dizer neutra, normal. Não faço transfake, eu faço teatro. Eu não sou cisgênero, eu sou apenas normal. E isso não existe. Você é cisgênero e se você fizer uma personagem, interpretá-la, se essa personagem for travesti, você está fazendo transfake. É engraçado ver você falando isso, porque a gente luta por representatividade já há muito tempo, mas a gente está se organizando enquanto movimento agora, e é claro que a gente vai cometer alguns equívocos, porque é algo muito novo. Essa questão do transfake é uma coisa que a gente fica debatendo sempre, porque a princípio a gente falava que era uma coisa, que a gente falava que era o ator cis que fazia personagens trans, mas hoje, e através de um texto da Jaqueline, por exemplo, a gente deu um outro significado para esse termo transfake, que é a prática de escalar ator cis para viver ou dar vida às nossas histórias, às nossas vivências. Sempre escalar o ator cis. Então a gente é novo enquanto movimento social e enquanto movimento organizado, e a gente vai cometer alguns equívocos, mas o nosso grande lance é querer dialogar, e nós estamos sendo silenciados. Vou complementar um pouco, Caio? Foi até o Caio que alertou para isso, porque quando ele leu o texto da Jaqueline, ele falou assim, olha, transfake é a prática, e agora a gente está adotando essa, porque é uma coisa muito nova pra gente também. O termo transfake, ele vem de um trocadilho que a Renata, eu acho que foi a Renata mesmo que fez, ou foi a Renata com algumas outras pessoas, que pensou esse trocadilho com blackface. Né? A gente está pensando sobre uma prática estrutural que corpos brancos, masculinos, cisgêneros têm de pegar essas vivências e histórias outras, que não são as deles, porque as deles não interessam, porque as deles não existem, né? O que é exótico é sempre aquilo que eles marcam e não o que eles vivem, porque eles produzem o que é exótico. Eu acho muito interessante estudar essa generalidade e a branquitude, eu faço isso porque é muito exótico, essa é uma coisa... O que vive é isso, acho que era a Érica Malunguinho que estava falando numa mesa no Sesc umas semanas atrás, que o interesse dela é fazer um Discovery Channel mesmo sobre a branquitude, porque assim, pra saber, né, o que comem as pessoas brancas, o que elas fazem, né, Paga a pensão. Essa virada, né, ela é muito importante pra gente olhar a norma e a gente marcar a norma. Então, cisgênero, então o que você faz é transfake. E aí a norma sempre vai dizer, né, não, o que eu faço é teatro. Não, o que eu sou é uma pessoa. Você é branco. Não, eu sou branco, eu sou gente. Né? Isso é muito forte. A J. Mombassa fala de uma pessoa que disse isso. Ó, quando a J marca a branquitude dessa mulher, ela vira e fala, não sou branca, eu sou uma pessoa. E aí a gente entende todo esse esquema lógico e estrutural mesmo. Por isso que a nossa função aqui não é falar sobre indivíduos, personalidades, não é personalizar. Né? A gente está falando sobre estruturas que coordenam o que a gente está vivendo.
todos os dias. É um pouco isso. Eu também fiquei com umas coisas que eu queria ter falado. Pode falar agora? Tá. Eu fiquei pensando muito numa coisa que a gente ouve sempre, que é, mas o ator pode interpretar qualquer papel. E aí eu tenho pensado sobre isso, a gente tem pensado sobre isso, e eu tenho entendido que essa frase faz parte justamente dessa criação desses sujeitos brancos e masculinos que dizem que aqueles corpos brancos, masculinos, magros podem interpretar qualquer papel. Os outros corpos não podem. Se você for olhar, sei lá, as novelas, os corpos negros interpretam quais papéis? São quaisquer papéis? Quando tem papéis? Né? Na empregada, são os papéis, né, subalternizados. Ou o papel do ridículo, né, gente? As nossas vidas, as vidas de pessoas trans, travestis, também são vidas que servem à norma como piada, né? A gente é a piada da mesa de bar. E aí fica muito mais fácil das pessoas atingir a gente de uma certa forma, porque na verdade elas têm estrutura. E aí elas falam, não, é que eu tenho me acostumando agora, e aí erra, ai não, ela, ai desculpa. E aí tipo, com E todo aí esse... diz, né, você tem que ter paciência, E aí a né? Eu gente estou tem que ter aprendendo. paciência. E que E paciência fora- que a gente tem, né? Fora que a pessoa tá sempre com muito mais respaldo, você sabe, com muito mais respaldo Ela de tem a errar, lista. de simplesmente de sair, de ser, eu errei, foi sem querer, desculpa, e aí pronto. Porque ela tem respaldo, entendendo? Pra ela ser assim. É claro que quando a gente começa a polemicar algumas pessoas, certas pessoas, é claro que a gente coloca no quadrinho os brancos, héteros, cisgêneros, eles sabem que a gente fica meio oprimida a fala para essas pessoas, porque elas são realmente pessoas de real posse, de real, como eu vou dizer, segurança de que nada vai acontecer com ela, independente que ela simplesmente diga desculpa. Entendeu? É isso. Chama privilégio. É privilégio demais a pessoa tipo, cometer erro e ficar de boa. Ou que trabalha, tem emprego, trabalha, e tipo, a gente frequenta os lugares onde a gente está sempre se deparando com um monte de pessoas que trabalham, mas super de mau humor, estressado, e aí fica fazendo carão, e a gente não fala, né? Mas é assim, eu vivo, meu corpo vive identificando as expressões das pessoas. Porque na verdade elas não falam, né? Elas têm medo agora da fala, porque a fala condena. E aí elas expressam, e fica igual aqueles gatos se expressando, né? Aí olha pra cima, olha pra baixo, olha pra outra, sabe? Então, gente, a gente vai passar agora para as falas, né? Antes disso, eu queria dizer que a gente tá aqui com os cordéis, cada um deles é R$5. Ao final, a Bia, que acabou de falar aqui, ela é uma dos poetas, ela vai estar vendendo esses cordéis, que justamente um dos poemas dela fala sobre a cisgeneridade, né? Ela diz que, enfim, você vai ter que pagar a pessoa alimentícia, macho escroto, kkkk. Na verdade, eu venho recitando meu poema em tudo quanto é lugar. Eu entro no metrô recitando, no ônibus. E aí é fácil ver os loucos se debater. Às vezes eles vêm e falam assim pra mim, mas eu pago pensão porque eu amo minha família. E aí eu falo assim, claro, né? Você tem que amar, tem que pagar. Você vai ter que pagar. Então agora a gente vai passar a fala para as perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Então, a gente não precisa de microfone, é um projeto. Tem uma voz de atriz, é um projeto. Então, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, travestis no mundo, que esse rolê é estrutural, que é óbvio que se o Brasil é transfóbico, a arte no Brasil também vai ser transfóbica. Então, assim, isso pra mim já é meio que óbvio, né? Eu sendo uma atriz e trabalhando com arte. Eu queria saber, assim, duas coisas. Primeiro, pra vocês, né? Pra você. A louca, né? Escolhi. Não dá.
Primeira coisa, assim, falar um pouco de apropriação cultural, sabe? Já que a gente está falando de transfake, de que forma... Porque, por exemplo, na música já existe alguma representatividade trans. Tem as Bahias da Coisa Mineira, tem a Lineker, tem algumas pessoas, tem a Linda Quebrada, tem algumas pessoas que já estão conseguindo ocupar algum espaço. Mas é aquela coisa, né? Coloca 3, 4 para cumprir uma cota e depois todo o resto que morra de fome. Então, assim, um pouquinho disso, não sei da gente discorrer, eu acho que é interessante a gente conversar. E assim, já sabemos que não temos oportunidade, que estamos fodidas e tudo e tal. Quais são as estratégias que a gente... Porque às vezes eu fico, sei lá, totalmente dramática e depressiva, porque eu já sou depressiva mesmo. E tipo, fico falando, caralho, então não tem jeito, sabe? Tipo, porque meu currículo é fodido. E mesmo assim eu não consigo trabalhar. Eu não sei de que formas estruturais a gente consegue mexer nisso, como a gente consegue pensar em estratégias mesmo, sabe? Pra hackear, porque senão eu vou morrer de fome, sabe? Você quer falar? É que a pergunta era pra ele, sabe? Vamos falar, todo mundo fala, babado, então começa a senhora. Então são 2 perguntas, é sobre apropriação cultural, só pra lembrar. Apropriação cultural e as estratégias de sobrevivência. Eu vou falar da estratégia de sobrevivência. Então, o coletivo Chica Maricongo, a gente tá, na verdade, querendo, assim, se juntar com uma galera, com, sabe, 3 milhões de travestis vendendo cordéis. E aí, os cordéis servem, não, pelo menos o meu serve como uma forma de intervenção mesmo. Eu chego nos lugares, eu leio o meu poema e, tipo, eu quero sempre dar essa performance, aquele escândalo do olhar que as pessoas aqui nos lugares que a gente chega para ocupar. E aí é isso. O cordel é uma saída que eu estou propondo para você participar com a gente, para ganhar dinheiro, pedindo dinheiro nos lugares, tá? Beijo. Fazer todas as perguntas, você responder todas, é isso? É um bloco de 4 perguntas. Depois tem a colega lá do fundo e o Raul quer perguntar também. Tá, aí a gente fecha. É bem objetivo, gente. Meu nome é Faragaite. Eu estou aqui pelo 4º dia, só estou aprendendo. Agora, eu queria falar para vocês que, olha só, as travestis, elas foram, e as pessoas trans, foram bem representadas no filme As Divinas Divas. E na década de 60, na década da ditadura, elas salvaram o teatro rival. Elas salvaram. Então, esqueçam, não é esqueçam o Lobianco, não. Entrem em diálogo com a Leal, a Leandra Leal, pessoas que estão acima deles a nível de cabeça. Ela não dialoga, a Leandra Leal. Ah, muito bem você falar isso aqui. Muito bem, porque olha o contrassenso. Você vê pessoas trabalhando, ganhando dinheiro em cima de pessoas travestis e trans e que não dialoga. Isso, gente, tem que ser falado no mundo. O que vocês estão fazendo aqui é uma aula verdadeiramente profunda. Isso tem que ser colocado na mídia, porque na época da ditadura ficou silenciado porque a imprensa não falava. Esses 4 dias que eu estou aqui, gente, eu tenho 65 anos, eu só estou aprendendo com vocês. Então coloque na mídia. Lobianco, maravilha. O Silvério, maravilha. Mas vocês são mais. Olha, a Jaqueline pertence ao lado acadêmico. Vamos colocar isso nas escolas, nas universidades. Ampliar isso. O mundinho de vocês não é esse não. Não é esse mesmo. É mundão. Só estou aprendendo. Vocês estão de parabéns. Tá? Oi, microfone também. Boa noite. Eu vou começar pedindo licença. E pode me mandar calar a boca se eu demorar, gente. Licença para me apresentar, porque faz umas 2 semanas que eu comecei a tomar isso como uma postura. Me apresentar, eu sou a Gisele, eu sou estudante de arte na UERJ, sou artista, sou atriz, sou mãe, contadora de história, cantora, costuro também, faço uma porrada de coisa, porque a gente aprende a se virar mesmo, assim, é coisa da vida, né?
inclusive nas redes sociais, que eu nunca tive, assim, essa coisa próxima. Estou sentindo essa necessidade também de aparecer nesse espaço. Não por uma coisa de vaidade, eu sempre preservei o meu anonimato, assim, fico com o coração aqui todo acelerado para falar em público, para mim ainda é uma questão. E assim, peço licença mesmo, inclusive agora para falar merda, gente, pensando que a merda ela é o adubo também, pode servir aí para me ajudar a entender algumas coisas, mas assim, eu aproximo as nossas lutas bastante, né, do movimento trans, que eu estou me aproximando agora, muito devagar, tentando entender isso. E da gente que é negro também. Claro que assim, a negritude é uma marca da pele, então a gente está num debate que, não sei, eu vejo até que pode estar um pouco mais avançado. Eu vou citar aqui o exemplo de uma coisa que aconteceu em 2016, que eu tomei conhecimento há pouco tempo também. É um trabalho muito interessante do Itaú Cultural, que chama Diálogos Ausentes. Assim, acho que vale a pena dar uma olhada, tem uns vídeos lá de vários artistas, e várias artistas negras também, que surgiu, inclusive, de uma peça que chama A Mulher do Trem, da companhia Os Fofos Encenam. Eles fariam um trabalho no Itaú Cultural que era usando blackface, assim, e justamente a partir disso foi fechado, gerou uma série de discussões, e esse trabalho de Diálogos Ausentes, que é muito interessante. E eu sei que vocês estão mais ou menos pensando um movimento assim, quando estão querendo entrar num diálogo com o Lobianco e tal, mas assim, também é uma outra questão, né, porque eu pelo menos percebo, assim, minimamente, que o movimento trans, ele realmente ainda está muito mais invisível do que é a luta do movimento negro, né, o movimento que eu estou agora entendendo, né, depois do assassinato de Marielle, principalmente, que eu preciso botar a cara também, como... Bom, enfim, estou aqui tentando formular alguma coisa. O que eu quero ouvir de vocês, na verdade, é porque eu faço todas as coisas que faço, porque estou numa formação de licenciatura, de professora. Acho que essa é a minha missão de vida, assim, ser professora, estar em sala de aula. Entendo quanto isso é importante e me chamou a atenção quando vi esse cartaz aí. A primeira coisa foi essa classificação de 14 anos. E, assim, pensando o corpo e não sei, o que eu gostaria de ouvir de vocês, se for possível, assim, minimamente, o que é lidar com esse corpo, por exemplo, na adolescência. Qual era o entendimento que vocês tinham nesse momento, assim? E aí, assim, fazendo uma comparação muito ruim, assim, mas sei lá, eu alisei o cabelo até os 19 anos. E, não sei, eu desejava ser branca, assim, alguma menina branca já parou para pensar como deve ser preta? Assim, eu pensava isso, como deve ser branca? Era uma coisa que me passava na cabeça muito na adolescência. E assim, comparando mal de novo, mas assim, a minha transformação ela passa pela aceitação do meu cabelo. E isso mudou para mim completamente. Eu virei outra pessoa depois que eu aceitei meu cabelo, assim. E eu gostaria de ouvir de vocês o que é lidar com um corpo que, não sei, se não é o corpo onde você se vê ainda, e como é isso na adolescência, porque a classificação de 14 anos, assim, porque não seria, sei lá, porque adolescentes agora não poderiam estar também nesse espaço ouvindo essas coisas, assim, não sei. Obrigada. Mana, se você tiver um dia a oportunidade de assistir a peça da Dandara através do espelho, acho que você vai ter em profundidade as respostas para suas intervenções. Boa noite a todas. Meu nome é Raul Capistrano. Eu sou praticamente resultado da aprovação da Maria Clara em 2014. E sou resultado do cursinho Transenem, que é em Minas Gerais, cursinho preparatório para o Enem para pessoas trans e travestis, que começou em 2016, e resultado de várias articulações, de várias uniões, de várias pessoas que estão lutando no movimento trans, travesti. E eu fui aprovado na UFMG em 2016, no curso de filosofia, e de lá eu venho contribuindo com o Transenem até hoje. Então eu sou ex-aluno do Transenem, ex-monitor do Transenem, professor de filosofia do Transenem. E eu tenho que apontar eu tenho que observar essas coisas, porque todos os processos, tudo que eu passei até então, colaboraram para
para minha luta, para o meu empoderamento e tudo mais. Então, assim, todas as rodas de conversas que eu participei e todas que ainda existem são extremamente importantes. Então, esse evento, para mim, que ele é extremamente importante e a gente precisa de que eles existam sempre, né? Então, agradecer a organização do evento a todo mundo. Queria fazer umas observações, porque quando eu voltei de viagem agora em dia 11 de fevereiro, eu só ouvindo rumores desses lances que aconteceram com o Lubianco e sobre o Transfake. E eu venho desde o meu começo na militância lutando com pessoas LGBTs, pessoas trans e pessoas cis. E quando eu voltei, algumas pessoas que não são trans, mas que são do movimento LGBT, que estão na luta comigo há muito tempo, vieram me perguntar qual que era meu posicionamento, o que eu achava dessa discussão sobre a peça e tudo mais. E eu percebi que eles estavam interessados em saber da minha opinião, justamente porque talvez eles liam em mim alguma coisa que fosse simpatizar com a opinião deles. E eu acho que eles tentavam capturar isso em mim, justamente por causa dessa passabilidade que a gente tem, que dá a impressão de que nós temos o mesmo pensamento ou que estamos partindo no mesmo lado. Assim, parece, a partir do momento que nós somos lidos como pessoas cis, parece que nós estamos envolvidos e estamos pactuando agora e fomos para um outro lado. E é muito estranho isso. É muito estranho isso. E aí, na época, eu cheguei a virar para uma dessas pessoas e fazer essa mesma comparação do Transfake, comparação com o Blackface. E as pessoas não gostaram dessa comparação. Né? Disseram que não tinha nada a ver, que a história era outra e tudo mais. E nessa discussão que eu tive com essas pessoas, a gente perde a paciência. E aí eu perdi a paciência e falei assim, olha, porque as pessoas acabaram justificando o seguinte: nós, das pessoas trans, estamos exagerando em reivindicar esse espaço, porque nós deveríamos nos unir, porque nós temos o mesmo inimigo em comum e nós estamos tirando o foco do inimigo em comum para poder discutir isso. Então é como se fosse um desserviço, que estivéssemos fazendo, né? E era sempre assim: não, nós temos o mesmo inimigo, estão saindo do foco, vocês estão desmembrando tudo. Mas olha, vocês têm a impressão, eu acho que vocês têm a impressão que nós temos um propósito, estamos todo mundo seguindo um propósito, e aí tem alguém com cabeça que está organizando esse propósito, e um dia nós vamos chegar lá e isso vai depender de muita luta. Não, as pessoas trans que estão em vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade extrema, e que estão desempregadas, não estão sentadas em casa pensando nesse propósito que a gente vai atingir, sei lá, daqui a 20, 30 anos ou nunca. As pessoas têm urgência, e nessa urgência, esse Transfake vem rolando há muito tempo. Há muito tempo. E chega uma hora que a gente estoura. E infelizmente estourou na mão do Lubianco. Que pena. Desculpa. Infelizmente foi na mão. Quando chegou na vez dele, a gente já não estava aguentando mais. E aí a gente estourou. Pois é, não. Mas aí quando a gente depara com situações dessas, que a gente vê assim, nós como movimento e como luta, a gente tem que, infelizmente, e a gente vai ter que, infelizmente, no cotidiano da gente, se deparar com situações dessas, em que a gente tem que explicar certos beabás. E parece que isso nunca vai acabar. Né? Parece que isso nunca vai acabar. E tem uma outra situação que também é um pouco interessante, é que eu tive um problema semelhante lá nesse cursinho que a gente participa, porque eu tive uma dificuldade muito grande de defender um dia de debate de pessoas trans, uma mesa de pessoas trans, só para pessoas trans. Eu tinha uma dificuldade de defender isso, porque várias pessoas questionavam e falavam assim, não, mas por que pessoas cis não podem participar? A gente também quer aprender. Eu escutei uma pessoa dizendo, eu quero ver, eu gosto de participar porque eu quero ver a dúvida que as pessoas trans têm. Muito interessante, porque senão, esse momento que a gente está reivindicando não é para poder você contemplar pessoas trans, não é para você aprender certas coisas, não, porque e foi muito difícil defender um momento para que pessoas trans debatam com pessoas trans e ponto. Foi muito difícil. E aí eu falei assim, olha, as pessoas cis nunca são bloqueadas, pelo contrário, nós estamos convivendo o tempo todo
em bares, em festas e tudo mais. Mas um momento de debate, eu não acredito que eu estou aqui sofrendo, defendendo um momento de debate de pessoas trans para as pessoas trans. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando ela pergunta ali, o que a gente pode fazer para poder passar por cima desse problema, já que nós estamos correndo atrás e a gente nunca consegue melhorar certas questões, principalmente a questão de empregabilidade. Olha, eu acredito muito nos saberes e na riqueza das produções que pessoas trans, e somente pessoas trans unidas, promovem, sabe? E isso só acontece quando pessoas trans estão somente elas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as próprias pessoas trans não defendem espaços exclusivos para pessoas trans, mas elas não defendem porque elas não sabem, ainda não participaram desse espaço para entender o quanto que isso é rico. É muito importante compartilhar experiências. É muito importante, porque às vezes você está diante de uma pessoa cis e às vezes você pega algo que você talvez iria desconstruir ali e não desconstrói, porque a pessoa é uma referência de uma norma e você não quer, você pensa que você não pode questionar ela. E você às vezes nem abre a boca e nem debate. Então assim, o momento para mim é tenso, às vezes eu acho que fico pessimista, muito pessimista, mas assim, pela minha experiência, e eu não sei se ela é muito válida, mas pela minha experiência, eu acho que nós conseguimos pensar estratégias riquíssimas se nós, pessoas trans, passássemos a nos reunir e debater mais. Assim, como eu sou pessimista, eu acho que existe sim alguma esperança no nosso diálogo, na nossa troca. Como é que é seu nome? A luta por representatividade trans, ela está mais difícil do que... Não seria fácil realmente, mas ela está mais difícil porque a gente ainda não conseguiu conquistar a empatia das pessoas trans para estarem com a gente nessa luta. É que na verdade, as que estão aqui provavelmente gozaram de alguma forma, elas gozaram de algum privilégio, porque as que não ainda gozaram de nenhum privilégio de conhecer ou saber, estão lá fora. E é exatamente essas que a gente está falando aqui agora, que a gente está falando, né? Dessas que estão lá e que, assim, eu passo por elas, eu sei que elas hoje podem até ter mais direitos do que elas estão tendo lá fora, mas é que elas não têm as informações. Não, mas inclusive as líderes de movimento trans, algumas ainda não pegaram empatia ainda pela causa da representatividade trans, e isso é o que está tornando a luta ainda mais árdua. Então, gente, vamos responder as perguntas por partes. A primeira pergunta foi sobre a questão de apropriação. Apropriação, vou pedir para vocês me ajudarem nessa resposta. Já para o Lobião, que ele não se sentir tão perseguido, vamos falar do Silvério Pereira. Vamos falar do BR Trans. O BR Trans ganhou um edital onde ele foi dar cursos de teatro dentro de presídios onde tinha mulheres trans e travestis. E a partir daquilo que ele colhia nesses cursos, ele foi contar a história, ele montou a peça BR Trans, que é hoje uma das peças mais vistas, mais premiadas, mais tudo. E as travestis? Alguém sabe o que aconteceu com as travestis? E as travestis? Pois é, eu apontei, em 2015 eu apontei... Ela pode falar até um pouquinho melhor do que eu. Em 2015 eu apontei essa discussão. Em 2015 eu apontei essa discussão, né, num post no Facebook, questionando, porque ele tinha também recentemente lançado um livro sobre o BR Trans, né, e, enfim, todas essas discussões, elas passavam por ele recolher essas histórias, e não necessariamente essas meninas todas já tinham visto a peça dele, ou tinham tido necessariamente o controle sobre essas informações. E eu penso que a gente vive uma apropriação dentro do meio da arte que ela é extrativista mesmo. Assim, o que a gente vive é o extrativismo. A gente tem uma matéria que é uma polêmica urgente, né? Porque até então, até pouco tempo atrás, digamos, em algum momento, a polêmica trans não era tão urgente quanto hoje, por exemplo. Se a gente for pegar 2015, 2016, 2017, essa polêmica acabou ganhando muito mais espaço. E entender a questão trans
enquanto polêmica, na minha opinião, não é entendê-la enquanto transfeminismo. A gente entende enquanto transfeminismo enquanto a gente coloca ela num lugar de militância, num lugar de política, não num lugar de uma... aquelas noticiários, né, enfim, que a mídia tenta... fofoca, enfim. Se a gente for pensar por esse lado da publicidade, do mediatismo, é justamente nesses lugares que vai ser cobrada a existência de uma discussão trans. A gente vê, por exemplo, um curador que fala que na próxima Bienal ele quer arte indígena. Essa arte indígena ela é feita por indígenas? Provavelmente não, porque as artistas que vão ser selecionadas são pessoas que já têm um nome artístico, enfim, que já tem toda uma questão. Então todo mundo agora, foi o que aconteceu na última Bienal, não, todo mundo agora vai fazer arte indígena, então vamos fazer pesquisa de campo, vamos, sabe? É tipo uma coisa assim, do tipo, a polêmica urgente é a questão trans. Então a arte trans é o que eu tenho discutido, não é necessariamente a arte feita por pessoas trans. Então arte trans e transarte, né, que até é o nome do festival, que tem várias pessoas cis na organização, é justamente esse lugar de uma poética que passa pelas questões trans. Mas será que essas pessoas que estão envolvidas nisso são trans? Não necessariamente. Então, para mim, a questão da apropriação é justamente o momento em que as pessoas trans vivem na miséria, na pobreza e no assassinato, né? Enquanto isso, elas são apropriadas no carnaval, na rua, né? A poeta Bianca Fernandes, em um dos poemas dela que está aqui nos nossos cordéis, fala: eu vejo homens vestidos de mulher e eu apanho na cara. Quer dizer, no carnaval, os homens estão se vestindo de mulher de uma forma pejorativa, como uma coisa engraçada, mas a travesti, é ela que apanha na cara. É ela o corpo mais vulnerável no carnaval, né? E a gente pensar que os nossos corpos, eles são muito vulneráveis, mas eles são muito apropriados. E para mim o carnaval é o exemplo do Brasil. O que acontece no carnaval vai acontecer de uma forma um pouco mais velada no dia a dia, né, do resto do ano. Então, isso de homens se vestirem de mulher e baterem nas travestis no carnaval é justamente o que acontece de forma um pouco mais discreta na arte. São os homens fazendo arte com as histórias das travestis e as travestis continuando na miséria, na exclusão social e sem inserção sobre suas próprias histórias, né? E a questão eu já me conformei que eu nunca consegui viver da arte, então sempre tenho um trabalho à parte, entendeu? Sempre estou já me prostituir, atualmente eu trabalho como coordenadora de um projeto, é isso. Mas estou lutando na arte, mas nunca consegui viver da arte, nunca. Eu, no caso, dou uma oficina de escritos trans na UERJ, no Coarte. Tem até um aluno aqui, o Renato, que está aí com a gente. E é o nome da oficina é Oficina Escritos Trans, Literatura, Gênero e Poder. E a gente está agora justamente discutindo essas coisas, né? Discutindo os termos da militância, e depois vamos ter contato com essa poética de pessoas trans, inclusive. Quarta, vou lá. Quarta Dandara vai aparecer, depois Caio também vai aparecer, enfim. Sintam-se à vontade para mandar inbox para a gente conversar sobre participações. E é uma empregabilidade assim, que não é nem um pouco suficiente, né? A que eu tenho, mas ainda é alguma coisa. Pô, pelo menos já consigo fazer alguma coisa. Mas a gente vai engateando, né? Aos poucos a gente vai tentando alguma coisa. A outra pergunta... As estratégias. As estratégias. Pra hackear. As estratégias. Ela tinha dito que... Você disse que você tem outros trabalhos, né? Estava tendo outros trabalhos na lei. Você também dizer, mano. Você tem... Olha, gente, você podia falar sobre a sua estratégia que você tem hoje em dia. Eu pensei em falar assim um apanhado das perguntas, assim, umas coisas que estão girando na minha cabeça. Tipo assim, você fez uma pergunta bafo, que eu não tenho nem resposta, bicha. Vai, Verjade, fala uma coisa. Fala aí. A tua pergunta mexe comigo, eu tenho me perguntado muito isso também. Tipo, e aí, né, o que fazer?
E aí? Porque a gente tá reclamando, Não. reclamando. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente Não, tem que gente, criar alguma quando estratégia, chega- pensar junto. Vamos pensar junto aqui. Tem um monte de Bora, travesti, bora, homem bora, trans só- aqui, mulher trans. Gente, quando chega o final do mês pra pagar o aluguel, eu fico em pânico. Em pânico. Raul, Eu o volto Rui pra veio. pista. Nossa, eu faço de tudo, mano. É. De tudo um pouco. Só falta ir parar na cadeia. É, A gente sabe que tem falado de um site, né, até que acho que tem uns empregos, alguma coisa assim que basicamente não funciona, não aparece nada. o Raul fala sobre esse fechamento, assim, um pouco separatista. Eu sou separatista também em vários sentidos. Tipo, tá, então quando a gente vai se fechar e produzir o nosso saber fazer, né, como a Jaqueline Gomes Jesus fala, aponta, né, me ajudando. Quando a gente vai partilhar esses saberes fazeres, né, nossos, e poder firmar e fortalecer algumas estratégias, né, de vida. Eu fico pensando muito como na transmasculinidade é penoso pra gente se fazer, se construir, porque o único modelo que existe para nós é o modelo do homem cis, que é branco, necessariamente, né? Porque a cisgeneridade é um projeto da branquitude. Isso é a Erika Malunguinho falando nessa mesa do Sesc que eu já citei aqui, umas semanas atrás. E... E aí eu fico pensando como é importante quando pessoas transmasculinas convivem umas com as outras, uns com os outros. Tem sido muito importante para mim a convivência com os meninos em BH, porque foi ali que eu entendi que eu não preciso atender à expectativa que a cisgeneridade branca e masculina tem sobre o meu corpo, e existe muito esse olhar de então você é passável, então você, né, vai fazer uma piada agora, né, aqui com a gente que vai ofender uma pessoa negra, uma pessoa feminina, né, e por aí vai, uma pessoa gorda, etc, etc. E quando a gente recusa essa expectativa, quando a gente não compactua com essa expectativa, a gente gera um estranhamento. E como ir para além do estranhamento, né? E como torcer ainda mais essa cisgeneridade branca e essa expectativa sobre os nossos corpos, né? Eu acho que é importante que a gente se feche, mas aí vem a pergunta da Lua e a questão da estratégia. E eu fico pensando como eu tenho percebido que as estratégias que a gente tem traçado são estratégias de empatia, de tentar sensibilizar também a cisgeneridade, sensibilizar essa branquitude que ocupa esses espaços de emprego, né, esses espaços artísticos, e conseguir parcerias para que a gente consiga ganhar o nosso aqué, para que a gente consiga comer, morar, etc, etc. Como a gente vai criando essas parcerias. Por isso que é importante pensar como a gente usa a nossa violência, né, talvez. Porque a gente tem essa raiva, né. E aí eu me lembro da Michelle Mathieusi, que é uma performer negra, falando sobre a gente precisar organizar o nosso ódio e produzir amor a partir dele, né? Como organizando a nossa raiva a gente pode produzir talvez essa empatia e essas alianças com essas pessoas cis, para que a gente consiga entrar nos editais, por exemplo, para que a gente consiga estar presente nessas peças, nesses filmes, né, na televisão, como produzir essa empatia. E aí me vem a fala da Ju Camilo lá no seminário Transfeminismo em São Paulo, dizendo a gente precisa se organizar, se organizar e se organizar. Eu acho que tem muito de uma organização, né? A gente precisa se organizar para produzir essa sensibilização. Por isso que eu acho que o nosso debate sobre representatividade trans precisa passar por uma organização da nossa raiva e por entender como a gente consegue parcerias de trabalho. Eu tenho pensado muito nisso, sim. E tenho feito esse exercício, a Renata tem falado muito sobre isso, né? Ela está agora estreando uma peça, ela está num momento, né, de recolhimento aí, mas ela está falando sobre isso, né? A gente precisa pensar nessa empatia, porque a gente está esquecendo também um pouquinho, porque é muita raiva, né? A gente sente raiva.
Lobianco é... Mas Lobianco é só uma expressão de uma estrutura, né? Que, assim, tem uma dívida histórica com diversos corpos e é uma dívida impagável. Então, a nossa urgência também precisa ser mediada por nós mesmos, porque é impagável isso. A gente pode cobrar, eles podem dar aqui, ó, entra, faz, pá. Não adianta, sabe? Não vai acabar. Agora, sei lá, é meio isso, assim. E eu tenho um tempinho ainda só. E aí, o que a Amanda estava falando sobre esses paralelos entre a luta das pessoas negras e a luta das pessoas trans e travestis, eu tenho pensado muito nesse paralelo. A Renata sempre fala pra... Vai lá, Caio, lê a Angela Davis. Você já leu a Angela Davis, Caio? Assim, lê, tá lá. As suas perguntas sobre as questões trans estão lá na Angela Davis. Entender como a luta das pessoas negras oferece muitas estratégias para que esse outro grupo também, né, exterminado, que é o grupo das pessoas trans, comece a se colocar no mundo e comece a cobrar, né, a cobrança. E aí, a gente quer não estar nesse lugar, a gente não quer mais esse lugar, a gente não quer mais morrer, a gente quer a vitória também. E eu tenho tentado alguns diálogos em São Paulo com artistas cisgêneros negros, né? Eu tenho tentado essa fala, assim. E aí começou agora, assim. Mas a Michelle Matheus é uma pessoa com quem eu tenho uma troca, assim. E ela me ajuda a pensar muito. Assim. Eu vim lendo uma publicação, uma entrevista com a Michelle e com a Indianari, assim, pra Então, gente, a gente vai abrir para mais 3 falas. Deixa eu... Na hora da fala você pode falar. Agora. Vai abrir. É porque antes me pediram só para fazer uma coisinha. Eu vou ler um poema da Bianca Fernandes, né, que é atriz e poeta trans. Uma das coisas que o Caio, que acabou de sair aí, falou foi sobre essa questão de organizar a raiva, que tá também no cordel Ser Transneja, né? O nome dos nossos primeiros cordéis é Ser Transneja, né? Enfim, afirmando essa identidade regional e também identidade trans, pensar interseccionalidades mesmo. Esse poema é muito forte para mim, porque uma das curadoras aqui do Transfeminismos, ela mora na minha cidade, Salvador, que eu tive que a duras custas ter que sair por justamente para justamente começar a minha transição, né? Então a gente vê muito essas histórias, pessoas saindo do interior ou da sua cidade para ir para alguma outra cidade e conseguir transicionar. Isso é uma história que muitas pessoas passam mesmo. E, enfim, o poema que tinha a ver com a fala do Caio Jade, ele é da Lídia Oliveira, ele fala... Ele fala: defenda a alegria e organize a raiva, que é uma frase, né? Enfim, eu acho que é isso, tipo, a gente tem que encontrar também no nosso movimento de alegria. Eu até depois queria que Dandara falasse um pouco sobre as peças dela, né? Sobre como Dandara, através do espelho, discute transfake, não só Lobianco, sabe? Tipo, suas peças, você tem trabalhos seus que são já essa discussão, que já colocam em prática todas essas questões. E para além do Lobianco, né, a gente tem materiais para a gente discutir. Então eu vou ler aqui um pouco da Bianca Fernandes. O nome do poema é 100 reais ativa e passiva. Bianca Fernandes, ela atualmente trabalha com a questão do HIV/AIDS, controle social, na Fiocruz, né, além de ser artista, poeta, enfim. E moradora de comunidade, moradora de favela. Eu e Bianca Caluto somos moradores da comunidade da Mangueira. Ela é moradora lá do complexo do Manguinhos. Ir embora às vezes dói menos que ficar. Não sou do tipo orgulhosa, mas devo admitir que dessa vez estou indo embora. Não posso mais continuar. Preciso levantar.
caminhar em direção ao desconhecido. Conhecida assim é a felicidade. Vocês me deixam atordoada e anestesiada. Afinal de contas, na minha frente estão apenas corpos caídos, identificado apenas como meu futuro. Não tenho como arrancar meu coração, amassar e descartar. Meu coração bate no peito e ecoa na alma. Escolhi ser de verdade, e isso me faz grande, nobre e real. Sou Francisco, sou João, sou José. Sou o grito, sou a força, sou a fé. Sou um espírito revolucionário, sou o Laroê de Exu. Sou a negra africana. Sou o frevo, sou o sol potiguar. Sou quem acaba o carnaval na Bahia. Sou atriz, sou escrava, sou rainha, sou Maria, sou Joana. Sou a Chica que vive na ladeira da misericórdia. Sou apenas cabeleireira e puta. Sou uma legítima representação de afirmação política social na luta de muitas identidades. A discriminação se perpetua, mas hoje eu vejo a luz no fim do túnel. Estou aqui para dizer que a vida caminha para melhor, mesmo em passos lentos. Virtude não é qualidade, é obrigação. Não estou jogando purpurina e confete. Apenas tentando me olhar e escutar algumas vozes, mas que a vida me deu e nunca desistiram. Muitas vezes eu fiquei se comprimindo, sem ar, sem fôlego, sem força para continuar. Eu quase morri asfixiada por uma vida em um país que não me dá afagos, não me dá estudos, não me dá emprego. E eu aqui com fome, com sono e com frio. Vocês pressionam a minha garganta. Governo, você tem que garantir a minha sobrevivência. E quero te dizer que hoje estou estimulando a tolerância e o respeito à diversidade. O orgulho da minha vida poder ler uma travesti, né? O cordel a Esther Trans Ninja. Hã? O poema dela é Exatamente. Foi isso. Então, você é a próxima pergunta. Eu queria complementar, porque eu sou atriz também, formada em faculdade de teatro, esse privilégio, e eu queria aproveitar para contextualizar historicamente o momento que a gente está. Porque se a gente for pensar no teatro e nessa questão da representatividade no teatro, desde o teatro grego até mais ou menos, até o período do teatro elisabetano, que é o Shakespeare, mulheres não podiam atuar. Mulheres tinham que ficar em casa. Primeiramente, mulheres não podiam nem estar na plateia. Homens usavam do teatro para reforçar estereótipos, para reforçar o que eles achavam que era ser mulher. E aí reforçar um sistema machista, um sistema misógino. Isso nunca deixou de acontecer. O teatro nunca foi livre para todo mundo. O teatro sempre foi livre para o ator. O ator sempre foi livre. O ator, homem, cis, branco, hétero, a maioria das vezes. E isso acontece com as pessoas negras, com blackface. No momento que a gente está, é um momento que a gente está lutando contra o transfake. E essas lutas todas se intercalam nesse sistema que reproduz misoginia, que reproduz machismo, transfobia. Porque se a gente for pensar, sempre quando um homem interpreta uma mulher, faz uma mulher no teatro, sempre há reprodução de estereótipos. Sempre há o que ele acha que é ser travesti, sendo que ele não sabe o que é ser travesti. Sendo que ele nunca viu uma travesti na TV fazendo. Na verdade, ele só debocha. Debocha. E aí é muito fácil Na verdade, ele debocha. E como ele é ator, e aí ele vai lá, ai, tudo, vou fazer uma travesti, vou debochar muito. Porque é muito fácil ele justamente fazer o que já faz normalmente, todos os dias. Tá entendendo? Eu passo pela rua e vejo o cara lá se debatendo, se fazendo a Laila de Montaltino. E aí ele pega aquele stick nervoso e vai lá, né, se falar e fazer, mas sendo que aquilo dali é deboche. É muito deboche. Porque, na verdade, eu ainda ouço pessoas que falam pra mim, por que você não fala com a voz de homem? E aí, como que é a voz do homem?
E eu faço, porque eu também fico curiosa, entendeu? Em querer fazer a voz do homem. E, né? E aí a pessoa fala, por que você não fala direito? Por que você não anda direito? Ou agora a mais nova é as crianças me chamar de Pablo Vittar. E aí as pessoas confundem tudo, assim. O Lubianco tá fazendo quase uma drag queen falando que é Gisberta. E Gisberta foi uma artista trans que estaria junto com a gente nessa nossa luta, porque ela não gostaria de se ver sendo representada por um homem, por um macho, de maneira debochada. A gente foi ver a peça, a gente anotou especificamente sobre essa questão da peça do Lubianco, que nós ficamos, eu anotei aqui em comentários do Facebook, eu vou ler uma parte, das nossas indignações, que foi pela abordagem cômica, pela constante associação da identidade de gênero e sexualidade, pelo repetido tratamento de Gisberta no masculino, pelo repetido uso da palavra transveste, pela associação constante da identidade trans com o transformismo, pela estereotipação ridícula da imagem da Gisberta e pela tentativa também de tentar justificar o crime de transfobia que resultou na morte dela. E... Isso sempre acontece quando a gente pensa em homem fazendo mulher, assim. E também respondendo a pergunta da... Qual é o seu nome? Gisele. Da Gisele, que ela perguntou sobre a classificação indicativo de 14 anos e como que a gente se via. Quando eu tinha 14 anos, eu não me via representada na TV. Eu via travestis na TV, eu não me reconhecia como travesti, porque eu achava que era um homem muito gay. Eu confundia as coisas todas, assim, era sempre abordagem cômica. Não existia representatividade? Não, nunca existiu. Eu via Zorra Total, sempre era uma abordagem cômica, assim, uma coisa que não existe, né? É a questão da gente ser identificado como as palhaças. E aí quando eles veem uma travesti, eles lembram de um seriado, ou então de alguma coisa algum crossface, né, que passou na televisão. E eles falam, ai, você é igual a Pablo Vittar. Não, é basicamente isso. Tempo curto. Eu queria ajudar a responder a pergunta. Como é o seu nome? Gisele. Prazer, Gisele. Meu nome é Joana. E assim, quando você fala da questão do corpo, quando você vira e pergunta a uma pessoa transgênera o que é a questão do corpo, como é se sentir num corpo que não lhe pertence. É a mesma coisa que você, me desculpe o paralelo que eu vou fazer, mas é uma forma que eu encontro de aproximar do transfeminismo, da negritude. É a mesma coisa que eu lhe perguntar o que é ser negra. Sabe? Não dói. 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 Como é ser preto? Imagina uma pessoa branca, eu aqui, uma mulher branca, do alto dos meus privilégios. Dói. Entende? Assim, essa questão é uma questão muito íntima. Entendeu? Porque ela é fonte de muito sofrimento. Quando eu falo trago a indicação, então, justamente, porque por exemplo, momento em que o seu corpo... Exatamente, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Porque em que momento lhe disseram na sua vida que você era mulher? Alguém, um homem assim, Gisele, você é mulher? Nunca. Nunca me disseram também, eu sempre soube. A questão do corpo é toda a questão da transgeneridade. Entendeu? E vai, assim, muito além do que os feminismos hoje em dia colocam como socialização e construção social. Né? Porque, veja bem, se eu pegar uma mulher qualquer e tentar socializar ela enquanto homem, até quando ela vai aceitar essa socialização? Né? Existe
o componente interno. E esse componente interno, ele é criado ao nascimento. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é a medicina. Os estudos, hoje em dia, apontam para que a formação da identidade. E o que é a identidade? A identidade é a questão de como você se entende enquanto ser. Correto? E você se entende enquanto mulher, cisgênera e negra. Entendeu? E a questão do corpo é muito séria. Porque ela vai desde as relações sociais até as relações afetivas. Boa tarde, meu nome é Vanessa, eu trabalho aqui no Educativo da Caixa e eu faço parte do grupo de acessibilidade. E eu fico me perguntando dessa questão da pessoa trans com deficiência, a pessoa trans surda, a pessoa trans cega, como que é essa parte da voz dessa pessoa? Você conhece a Leandrinha Duarte? Maravilhosa. Ah, já vi um vídeo A dela. Leandrinha Duarte é uma representante incrível, assim, para essa pergunta, assim, é uma pessoa que fala sobre isso o tempo todo. Eu acho que isso é bem importante, né? Estar nas pautas também dar voz para as pessoas se comunicarem. Por exemplo, as pessoas surdas, né, que têm a língua brasileira de sinais, que elas também possam ter voz para falar. Eu acho isso bem importante também. Acompanhar a Leandrinha Duarte no Instagram tem sido uma das escolas mais incríveis, assim, para mim, sobre essas questões, sabe? E acho que é isso, gente. É isso. Todo dia eu deito, assisto a Leandrinha Duarte nos stories, assisto a Jupe do bairro, sabe? É isso, assim. E ali eu vou aprendendo, são essas escolas, né? Outras que a gente vai, né, hackeando para fazer, né, circular os saberes fazeres dessas vidas que não podem existir, né? Mas que existem. Isso aí. E também acho que entra muito também nessa questão dessa discussão de hoje, aquela frase, nada sobre nós sem nós. Sim, que é do movimento Creep, né? Isso. A teoria Creep. Só isso mesmo, obrigada. A gente não respondeu sobre o A gente vai responder depois. classificação do 14 anos. Vamos tentar responder. Peraí, mais uma pergunta. Classificado 14 anos? Então, é simplesmente seguindo a classificação determinada pelo Ministério da Justiça. Classificação livre seria, por exemplo, se não tivesse nenhum conteúdo sobre violência, sexo, drogas. Obviamente que a gente tem que tratar também desses assuntos. Mas não é todo o assunto sobre violência, sexo e drogas que as crianças e adolescentes não podem ter acesso. Por isso a classificação de 14 anos. Porque a gente vai falar desses assuntos, estamos falando, e não necessariamente seria um assunto pelo Ministério da Justiça classificado, é uma questão técnica lá do Ministério da Justiça, para menores de 14 anos. Mas para a partir de 14 anos a gente pode falar de todos esses assuntos a partir desse viés que a gente traz, que é educativo. Teoria creep. Teoria. Ah, não, é que você fez, enfim, como você trabalha com as questões de educativo, de acessibilidade, você deve ter entrado na questão de pessoas com deficiência, que tem historicamente um movimento, assim como as pessoas LGBT, que tem um movimento queer, as pessoas com deficiência têm também um movimento creep, né, que é uma teoria, enfim. E aí a gente debate sobre todas essas críticas a esses termos que, enfim, são euro-americanos, mas que tem essa vantagem e essa potência política, né? Por exemplo, de dizer nada sobre nós sem nós. E isso, para vários movimentos, a gente pode ampliar, né? E a gente vive realmente essa questão de acúmulo de opressões, né? Então, à medida que a gente vai acumulando uma opressão, a gente vai percebendo que o nosso próprio movimento não tem como falar sobre todos nós. A gente também tem nossas particularidades, a gente tem nossas crises internas e essas crises que a gente gera entre nós também nos fazem pensar
que a gente vive em sociedade, que nós somos muito mais do que ser trans, ser travesti, enfim. Claro que a gente não precisa disso, dessa crise, para perceber isso, né? A gente pode encontrar outras formas, mas isso para mim é muito potente para ter esse insight, né? De, por exemplo, ser transnation, uma palavra que está aí agregando uma identidade de gênero a uma questão regional, a questão de mulheres trans e homens trans negros, a questão, enfim, latino-americanos, de como a gente também é sucateado, né? E, enfim, somos sudacas e excluídos também de uma série de discussões, de como isso que a gente está discutindo aqui, né, do transfake aqui no Brasil, de como isso é discutido fora. Eu, por exemplo, não tenho muito a ideia de como isso mundialmente tem sido discutido. Talvez porque a gente também não tenha uma internacionalização tão forte, né, desse movimento trans, e a gente acaba fazendo ele um pouco de uma forma separada. Mas é importante que a gente, através desses movimentos, assim, desses eventos que têm uma relevância e uma marcação mais nacional, que a gente tente se aproximar mesmo de um movimento que não seja só nacional, mas internacional, porque a questão de representatividade trans é internacional. A questão do transfake, representatividade, a gente está fazendo em conjunto com pessoas de fora do Brasil também. Sério? Fala um pouco sobre isso, é minha dúvida. O manifesto que a gente escreveu, né, ele cita vários casos de pessoas, nos Estados Unidos principalmente, eu acho que os casos são dos Estados Unidos, não sei se tem da Europa também, mas de pessoas trans dentro desse mesmo debate, dessa mesma reivindicação de que os nossos corpos trans querem estar presentes quando se fala sobre transgeneridade, mas não só quando se fala, né? A questão é essa, não é? A gente está sempre fora dos espaços falando-se sobre transgeneridade, travestilidade ou não. Não importa qual tema que está sendo levantado, as pessoas trans não estão lá. E é isso, tem uma organização aí extra nacional, vamos dizer assim, extra Brasil. Eu vou até dar uma pesquisada. E tinha a sua pergunta. A sua pergunta é... Ai, meu Deus. Gisele. A Gisele, a gente é colega na UERJ. Eu faço graduação em História da Arte, estudo com ela também, em determinados momentos. Ela perguntou, mas essa questão da aceitação do próprio corpo. Muitas pessoas, a gente tenta desviar um pouco, na minha opinião, eu tento fazer isso, desviar um pouco o foco de que pessoas trans são pessoas que sentem disforia e que se sentem mal com o próprio corpo, porque isso é uma coisa da sociedade mesmo, assim. Acho que todo corpo que ele pelo menos todo corpo de mulher, ele já sofre um padrão ali que é imposto. O corpo de homem, de certa forma, também, mas que vai atingir muito mais o homem trans, por exemplo, né? Que vai precisar migrar de uma formação corporal para intervenções, né, supostamente. Mas o que eu acho mesmo é que a gente não nasceu no corpo errado, nosso corpo é certo, né? A gente pode modificar o corpo, como, por exemplo, alisar o cabelo, né? Foi durante muito tempo a sua decisão, e depois você deixar de fazer isso. Pra gente... Porque existe uma discussão, né, sobre o ser trans é antinatural. O tabu do ser trans e travesti é porque não é natural. Não é natural, vocês fazem cirurgia, vocês modificam a imagem de vocês, mas a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que toda imagem é construída. Se as próprias mulheres cis fazem modificações no seu corpo, deixam o cabelo crescer, tomam hormônio, fazem cirurgias. Uma das cirurgias, inclusive no Brasil, que é mais feita é uma cirurgia de vaginoplastia, né? Para, enfim, a mulher ficar com uma aparência mais parecida com o que seria o padrão de como deveria ser uma vagina, quando na verdade as vaginas são todas diferentes, né? E todos os órgãos sexuais das pessoas, inclusive abrindo para intersexualidade, né? Que é um tema muito forte. Eu tenho assim uma propriedade de pessoas de fora desse tema da intersexualidade, mas eu tenho uma pessoa na família que tem essa questão, e como isso no interior do Piauí foi assim um escândalo.
Então a gente pensar que o empoderamento da pessoa trans é justamente subverter aquilo que a sociedade diz que ela deve cumprir. E subverter de várias formas. Deixar o cabelo crescer não é uma coisa antinatural. Fazer uma cirurgia e uma modificação corporal também é uma questão que acontece em diversas culturas, né? A gente fura a orelha, a gente, enfim, pinta o cabelo, a gente usa sapato, a gente isso daqui é uma usa tecnologia sapato, muito tudo é grande. tecnologia, né? Então acho que modificar o seu corpo não é negar ele, pelo contrário, é afirmar esse corpo. É meu, eu faço com ele aquilo que eu vou me sentir bem, né? Então essa justificativa do natural, do corpo que a gente não se identifica, eu acho que é muito até o momento antes da transição. Depois da transição, aí sim a gente vai começando a se identificar, a gente vai se tornando mais natural. Né? Eu tive dificuldade de me aceitar o meu corpo de travesti por conta do que eu via na mídia. Então eu tinha uma rejeição muito grande. E, não quero ser travesti. Deus me livre de ser travesti. Então eu tinha essa coisa. Então, porque o meu modelo era as mulheres cis. Por exemplo, eu queria ser a Xuxa. Se eu fosse a Xuxa, eu estaria perfeito. Mas ser aquela travesti que está lá sendo estereotipada pelo personagem, pelo ator X, ou a travesti que só sai na capa de... Porque quando vai ser uma matéria que a travesti comete alguma coisa, eles têm prazer de botar... Quando bota a travesti, né? Travesti mata, travesti rouba, eles fazem... Quando a pessoa cis, eles não botam lá, mulher cis matou, homem cis matou. Então a minha disforia veio mais pela essa falta da representatividade, realmente entender, do que de realmente eu ter problema com o meu corpo. Agora, enquanto atriz, o meu grande problema é o fato de eu ser uma travesti gorda. Porque meu corpo já não é neutro por eu ser uma travesti. Por eu ser uma travesti gorda, então eu tenho mais dificuldade ainda para me manter na arte por conta disso. Uma pequena intervenção, temos aqui. Primeiramente, boa noite. Boa Eu queria noite. fazer uma intervenção no seguinte sentido. Vou citar uma frase de Jean-Paul Sartre. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Enfim, já citamos o Lebianco já uma dezena de vezes e a gente está só problematizando. E as nossas soluções? O que a gente faz com isso? Nós temos pessoas talentosas no meio. A gente pode tocar produções, até produções grandes. Nós temos estudo, nós temos know-how, nós temos garra. O que nos falta mais? A gente tem que se rastejar. A gente tem que se Tem que rastejar. organizar essa lista, Dandara. A lista que você tem de produtores, de artistas, né, sonoplastas, a galera do cinema, tentar mobilizar essa galera da lista e tentar fazer uma produção independente deles. Então, já tem essa lista. É isso, acho que... Sim. Agora então a gente vai entrar nas considerações finais. Minha consideração final aqui é agradecer a participação, a fala de todos. Acho que foi muito produtivo. Acho que aqui a gente também está fazendo um movimento social. Aqui a gente também está construindo juntos, compartilhando, pensando coisas juntas. Então, é muito importante a gente entender esses espaços institucionais que a gente consegue, que são muito poucos, né? Os espaços institucionais, e trazer os espaços que são de arte de intervenção, de arte de ocupação, de arte que é um vírus, né? Que é, por exemplo, quando a gente está lá militando contra uma peça, ou quando a gente está fazendo a nossa peça na rua, ou quando a gente está no metrô lendo um cordel, ou, enfim, qualquer trabalho de arte, quando a gente está fazendo nossos zines, quando a gente entra num espaço que não é o espaço onde nós estávamos programados e com o nome na lista, mas nós estamos lá ocupando. Para mim é importante marcar que esses espaços estiveram aqui nas nossas discussões, né? Então nós não estamos apenas numa questão institucional aqui, a gente está discutindo também a crise dessas instituições,
como a gente tem que pôr elas em crise para poder a gente conseguir ocupar os espaços que foram negados para determinados corpos. Então, para mim, a gente vai construindo a importância no nosso movimento a partir desse diálogo e também a partir dessa ocupação, né, que ainda é muito ínfima, muito pequena diante de tudo que a gente poderia estar ocupando, né, já que somos uma polêmica urgente, já que somos o fetiche, a gente poderia estar muito mais empregadas, muito mais organizadas dentro de espaços que têm verba e que poderiam nos incluir. Gostaria de dizer que também a inclusão de pessoas trans, ela pode se dar também por um processo de a gente sempre chamar mais pessoas para colar com a gente. Ah, se eu sou uma travesti, eu consegui um espaço em um lugar, eu posso também chamar outras pessoas trans para estarem nesse lugar comigo e de repente fazer alguma divisão, né? Agora no final, por exemplo, minhas amigas que estão aqui vão vender os cordéis, vai ter o sorteio do livro agora, e a gente, enfim, eu acho que um grande princípio que as pessoas cis poderiam ter é a questão de dividir capital. Até as pessoas trans podem dividir um pouco o seu capital. Se tiver uma pequena oportunidade, nem que seja a divisão do capital, trazer também essa pessoa para aquele espaço, para que ela dispute também estar lá, né? Enfim, e as pessoas cis dividir o capital, pô, conseguir alguma coisa, por que eu não coloco uma pessoa trans para estar nesse espaço comigo? E dividir capital é uma coisa que todo mundo pode fazer. Afinal, todo mundo aqui provavelmente participa de alguma coisa, recebe por algum projeto. Então, por que não dividir esse capital, né? Vamos fazer o sorteio do livro Homofobia e depois passar para as considerações finais de cada um? Ou a gente primeiro faz as considerações finais? Não, a gente vai sortear. Tá, então vamos sortear. Quem vai sortear? Já sorteou? A louca! Ok. Caralho, a Jaqueline hoje tá da pesada desse jeito, Vai, 75. 75. É o número do bilhete, gente. É o número do bilhete. Por favor, peguem os seus Não bilhetes. tá, vai, sorteia outro. Bora lá. Bilhete 75. 15. Ganhou homofobia. Identificar e prevenir. Venha tirar sua foto. Só baixo. Vai ficar de pé, olha. Eu faço esse spray. Não, mas já vai ter evento, gente. Não sabe o que é esse spray? Não, pra pegar o cara não. Não, porque eu na verdade eu não quero te pegar, eu poderia só ficar dormindo. Ainda não acabou, não. Ainda não acabou, gente. Vamos. Não colocou os dados na ficha para receber o certificado? Cadê a ficha? Então, agora as considerações finais. Dandara Vital, por favor, faça suas considerações finais. Minhas considerações finais é para que a gente replique tudo que a gente vem aprendendo sobre representatividade trans, porque a gente também os bons estão do nosso lado, os bons são poucos, e a gente precisa muito desses bons para estarem replicando o que... Porque a gente também não está tendo voz, a gente está tendo um silenciamento, então a gente precisa que vocês repliquem isso, por favor. Obrigada. Considerações finais de Caio Jade. Perdidíssima, né? Eu quero agradecer muito a Jaque e a Vivi por terem trazido meu corpo e ao Boy Elder por ter aguentado todas as minhas tretas para conseguir chegar aqui, assim, mas, sei lá, mais de um mês eu tô na treta, né? Realmente, então, é isso, eu tenho muito a agradecer e eu acho que foi muito pontual como você falou, que é isso, assim, quando a gente não se vê nas novelas, quando a gente não se vê nos filmes, nos livros, quando a gente não se vê nas histórias que as pessoas contam, né, e que tem
alguma humanidade, uma humanização, né, desses corpos que estão presentes nas histórias, a gente não se enxerga. E aí parece que tem o erro, né? Mas peraí, eu sou o erro. A gente não é o erro. O que existe é a ausência, a falta dos nossos corpos nessa estrutura que deseja que a gente realmente não esteja vívido. Acho que é isso, vamos multiplicar, vamos criar estratégias de sobrevivência e resistência. Vamos mudar esse tamanho. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Viviane Vergueiro. Obrigada, Brasil.